Pessoal, boa noite. Só tenho um vídeo agora há pouco falando sobre o meu desempenho na prova. Fiz 82,5 pontos. E neste vídeo eu vim falar sobre como foi minha trajetória, ou melhor, o que me fez chegar a esses mais de 90% de desempenho na prova, que é um desempenho que, graças a Deus, também consegui em provas anteriores aí de concurso, de outros concursos. Aí eu trouxe quatro motivos, na verdade, que eu julgo que tenham sido os motivos determinantes para que eu tenha chegado a atingir esse desempenho. E vou continuar agindo da mesma forma para as próximas provas, porque isso aqui é o café com leite, é o feijão com arroz, mas é o que é a prova, é o que tem se mostrado eficiente. Enfim, sem enrolações, vamos lá. Primeiro dos quatro motivos, e obviamente aqui tem mais, mas para o vídeo não ficar muito longo eu condensei em quatro. Primeiro dos quatro motivos que me fizeram ter essa boa nota, eu creio que se os candidatos que vão ser os aprovados nesse concurso e outros concursos fosse fazer um vídeo sobre esse tema, iriam falar desse mesmo motivo, que é ter resolvido muitas questões. E alice a isso a experiência em concursos. Enfim, todo mundo sabe que a resolução de questão é um ponto central e norteador da preparação de um concurseiro. Só que, apesar de saber, as pessoas negligenciam essa parte. Grande parte das pessoas negligenciam essa parte. Então, tenho certeza que parte do que me diferencia de outros candidatos, diferencia qualquer outro candidato que vá bem em provas e concursos, tenha um bom desempenho, é isso. O cara faz muitas questões. Já disse aqui em outro vídeo, já mostrei, acho que a tela do GRAM e do Que Concursos, que são as plataformas onde eu faço questão, que eu resolvi mais de 40 mil questões nessa trajetória. Obviamente não só para a PMPB, para outros concursos também, mas enfim. A bagagem que me traz ter resolvido esse número de questões é imensurável. Assim, imensurável no sentido de que eu não consigo quantificar o que essa experiência me traz. Mas eu posso dar uma noção a vocês. Que é o seguinte, como eu penso, para mim, por que é importante fazer tantas questões? Porque chega um momento que você fez tantas questões da banca, da UFBFC, por exemplo, essa prova eu zerei as questões de 2017 para cá. Chega um momento que você faz tanto, que você já passou praticamente por todas as disciplinas através de questões, e mais do que isso, você já fez ou você já passou por todas as pegadinhas que a banca já fez alguma vez na vida. Então, assim, você fica blindado. Se não fica blindado, você pelo menos já passou por aquilo. Ainda que você tenha errado a questão, mas você já passou pela experiência de ter errado aquilo. Se aquela pegadinha vier de novo, você não cai mais. Obviamente, se você fez da maneira correta, né? Errou a questão, descobriu porque errou, estudou e tal. Então, assim, para mim, esse é o maior benefício de fazer questões. Além da experiência de colocar a mão na massa, né? Fazer questão e colocar a mão na massa aqui no mundo dos concursos. Além dessa experiência, você adquire a capacidade. Você passou por muitas pegadinhas, por muitos tipos de questão. Geralmente, o mesmo examinador, não sei quanto tempo o examinador fica aí trabalhando numa banca, mas enfim, eu creio que o cara que fez a prova o examinador que elaborou a prova de português, por exemplo, da IBFC, a nossa, agora é o mesmo que fez as últimas provas aí da IBFC. Então você começa a entender como o cara pensa através daquilo que ele produz, porque as questões são fruto da mente do examinador. E você conhecendo o fruto da mente de alguém, você conhece aquele alguém, entre aspas, né? Então, enfim, é uma coisa que eu aconselho para qualquer pessoa que está iniciando o estudo para concurso. Faça muitas questões. E desde o início da preparação, não cometa o erro de ter medo de errar. Não, é isso mesmo, parece redundante, mas é isso mesmo. Não cometa o erro de ter medo de errar. Questões feitas em casa são para isso mesmo, são para errar. Porque se você não errar em casa, você vai errar no dia da prova. Então, assim, errem. Descubram por que erraram, ajustem a trajetória e acertem na prova. É para isso que servem as questões. Então, muitas questões
Eu acho que com certeza é um ponto que me fez bem um dos quais, né, me fez bem nesse concurso. Segundo motivo, a revisão constante. E aqui eu alio também aos flashcards, porque é através deles que eu faço revisão. Já testei alguns métodos de revisão, mas nenhum, nem de perto, assim, para mim pelo menos, chega perto do desempenho que eu consegui adquirir estudando via flashcards. A revisão, eu acho que é mais do que a questão, mais do que o número de questões que você faz. Eu acho que como é que eu posso dizer? Eu acho que é o assunto mais negligenciado pelos concurseiros. As pessoas não revisam. Elas não gostam e muitas não sabem revisar. Até querem, mas não sabem revisar da maneira correta. Então, se você tem um bom método de revisão, tenha certeza que você está na frente de mais de 90% dos seus concorrentes. Porque as pessoas, elas sentem um sentimento de retrocesso quando estão revisando. Elas ficam com aquela neura, aquela vontade de avançar na edital, ver o próximo assunto, terminar a matéria para ir para a próxima. E elas esquecem que o cérebro é limitado. Se você não reavivar, como uma brasa mesmo, aquela memória, aquele conhecimento que você adquiriu há 1, 2, 3 semanas atrás, ele simplesmente vai embora. O cérebro é seletivo. Ele só deixa guardado, isso é uma questão biológica de sobrevivência, ele só deixa guardado aquilo que você mostra para ele que é importante. Como é que eu mostro para meu cérebro que saber a diferença entre uma oração explicativa restritiva e uma adjetiva é importante? Como é que eu mostro para ele que isso é importante? Eu mostro para ele repetindo. Eu vejo hoje, eu esqueço, eu erro uma questão, eu vejo amanhã. Aí aprendi, então vejo daqui a 3 dias. Opa, tá melhor, já não sai mais da minha mente. Vejo daqui a uma semana. Essa repetição mostra ao meu cérebro que aquilo é importante. Pô, se eu tô vendo, o cara tá vendo aquilo ali direto, eu vou guardar essa informação. É isso que o cérebro pensa, né? Enfim, a revisão, através da repetição espaçada, ela é assim, ela é imprescindível para você manter o conteúdo necessário para passar em um concurso dentro da sua memória de longo prazo, certo? Então, tenham, pelo amor de Deus, um método de revisão. Terceiro, disciplina. Não tem como falar de técnica de estudo, de questão de revisão por si só, porque isso não aprova. Talvez aprove alguém ali no curto prazo, o cara que... E teve casos disso na PMPB, de pessoas que começaram a estudar depois de edital, mas já tem uma boa base, enfim, esse cara vai lá e ele tira realmente uma nota boa. Mas, via de regra, você não vai estudar só 3 meses para concurso e aí parou. Você vai estudar 6 meses, 1 ano, 2, não sei. Mesmo que passe, você quer continuar estudando, quer outra coisa, descobriu que é capaz e aí quer outra coisa. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque para você estudar durante esse período, você tem que, além de ter uma rotina sustentável, você tem que ter disciplina. Porque depois de um tempo, a motivação some. Aliás, não é nem que ela some, é que ela não é mais suficiente para sustentar seu estudo. Principalmente o pessoal aqui que é o público do canal, que é de carreira policial, sabe, tem muito da motivação. Muitos de vocês que estão estudando para carreira policial não é somente pelo salário, é óbvio que é importante, mas é porque muitos de vocês têm um sonho de ser policial. É o que diferencia essa carreira de uma carreira bancária. Ninguém sonha quando é pequeno ninguém sonha que quer ser um bancário. Por exemplo, você nunca viu alguém brincando de, sei lá, sonegador e fiscal quando é pequeno. Não existe isso. O pessoal brinca de polícia e ladrão. Então, para muitos de vocês, ser policial é sonho. E aí entra a questão da motivação, emocional. Só que o estudo a longo prazo não se sustenta só pela motivação. Ele se sustenta quando estudar se tornou para você um hábito. Tem dias que eu sentei aqui nessa cadeira que eu não estava com a mínima vontade de estudar. Mas meu corpo estava tão habituado que eu acordo e venho automaticamente para cá, sem pensar. Como escovar os dentes. Você não pensa mais que depois se acostuma, depois... Você não pensa que tem que escovar o dente. É automático para você. Você se acorda, vai lá e escova. Quando estudar se tornar isso para você, tenha certeza que você está no bom caminho, você está na frente da maioria dos candidatos. A disciplina é você conseguir fazer aquilo que você tem que fazer, independente da sua vontade, independente de como você se sente. É óbvio que tem exceções e tem dia que não dá, enfim. Mas vocês sabem do que eu estou falando. E, por último, a estratégia de prova. Que eu vi que muitas pessoas
e aqui no YouTube mesmo, vídeo de outras pessoas, vi que eles perderam pontos por terem tido uma má gestão do tempo, uma má estratégia de prova. Isso diz respeito tanto à ordem de respondimento das questões, quanto à ordem, se você fazer a prova objetiva ou subjetiva primeiro. Enfim, quanto à ordem, também diz respeito à ordem do nível de questão, porque isso é importante. Saber quais questões eu respondo primeiro. As que levam mais tempo ou menos tempo, mais fáceis ou mais difíceis, enfim. Muita gente nem pensa nisso. Abre uma prova ali e responde da 1 a 80, como se estivesse lendo um livro, sem pensar nas consequências disso. Pô, se eu tô levando aqui, sei lá, 8 minutos para responder a primeira questão, porque eu tenho que ler o texto, e geralmente a primeira questão é de interpretação, e depois responder ela. Essa questão vale um ponto, que é o mesmo ponto que vale a questão 10, que eu levo 30 segundos para responder. Será que vale a pena eu responder essa questão 1, que eu levo 8 minutos primeiro? Será que não é melhor garantir aquele um ponto fácil do que eu garantir aquele um ponto difícil? Porque aí é melhor deixar para responder no final da prova, se der tempo, caso você tenha dificuldade com o tempo. É melhor deixar para o final da prova as questões difíceis. Não deu tempo, não deu. Mas as fáceis eu já garanti. Enfim, a estratégia de prova eu tinha toda em minha mente. Eu sabia que eu ia responder primeiro as 25 de direito e as 15 de português. Por quê? A minha ideia era usar a minha energia vital, a minha energia do meu cérebro, quando eu estou ali no meu melhor desempenho, que é na primeira 1 hora e meia de prova, né? Usar esse tempo para responder aquilo que me dá mais pontos. Quero que ia me dar mais pontos. 25 questões de direito e sociologia, que valiam 50 pontos, mais as 15 de português, 15 pontos. Queria usar essa minha energia para garantir esses pontos. Deu certo, fechei a parte de direito e acertei 12 e 15 em português. Enfim, minha estratégia de prova dizia o quê? Depois dessa geralmente eu levava 1 hora e 15 para fazer isso. Por que eu sei disso? Porque eu fiz vários simulados repetindo essa mesma coisa semana após semana. Tudo estava tudo decorado. Quando eu respondi as 25 de direito e respondi as 15 de português, deu mais ou menos 1 hora e 15. E aí é hora de levantar e ir no banheiro. Isso eu estou falando como era para mim, porque foi assim que eu treinei. E funcionou assim para mim. É hora de levantar e ir no banheiro. Vou no banheiro, lavo o rosto, enfim, me faço um alongamento lá, 5 minutos no banheiro, volto para responder a raciocínio lógico, primeiro raciocínio lógico, porque vale um ponto também, e depois aí eu sigo na ordem da prova. Deu mais 1 hora e meia de prova, levanto, vou no banheiro pela última vez e volto para escrever a redação. Essa era a minha estratégia de prova. Não estou dizendo aqui que é a correta, é a única. O que eu estou dizendo é, tenha a sua. Pense sobre isso. Responder prova, você não pode começar da 1 a 80 achando que é a mesma coisa de responder da 1 a 80 como se isso não tivesse impacto nenhum sobre o seu desempenho, sobre a nota que você vai tirar, porque tem. Enfim, você não é obrigado a fazer como eu faço. Você é obrigado, se você quiser ter um bom desempenho nas suas próximas provas, você é obrigado a ter uma estratégia de prova. Aliás, se você teve um bom desempenho nessa, eu tenho certeza que você tinha a sua estratégia de prova. Enfim, são esses os 4 pontos. O vídeo já ficou longo, mas acho que é isso. Primeiro, questões. Segundo, revisão constante. Terceiro, disciplina. E quarto, ter estratégia de prova. Eu acho que isso, aliado a outras coisas que a gente pode discorrer sobre em outros vídeos, faz com que, não só eu, mas qualquer candidato que siga esses passos, que tem essas características, se diferencie dos outros. Inclusive, se você foi mal nessa prova, avalie por que você foi mal. Você foi mal porque você começou agora, quando eu digo agora, 1, 2, 3 meses atrás, ou você foi mal, mas você já estuda há um tempo e mesmo assim foi mal. De repente você não foi bem em um desses quesitos aqui que eu falei. Então faça uma autoanálise e bola pra frente, estudar. PMPE vem aí, PCPE vem aí, Polícia Científica foi autorizado ontem, antes de ontem, se não me engano. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, até a próxima. Abraço.